Conexão e Negócios está de volta e agora a gente vai conhecer a história de um aplicativo novo chegando aqui na Baixada Santista, e quem conta pra gente é o fundador, Hélder Cavalcante. Tudo bem? Fundador da Nive. Tudo bem, Hélder? Seja muito bem-vindo. Como vai? Obrigado pelo convite e novidade aí chegando. É isso aí, a gente vai ter então um aplicativo agora na versão web ainda, né? Isso, a gente está agora, primeiro na web, né? E aí depois a gente vira vai colocar aplicativo. Isso. Voltado para fisioterapeutas, é isso, Isso. Hélder? Explica um pouquinho como é que funciona. A Nive é uma empresa que está localizada no Brasil inteiro, né? Então é na web. E a gente está começando a rodar aqui na Baixada Santista, onde o paciente vai encontrar o fisioterapeuta mais perto da sua casa. Então ele precisar de um atendimento, seja ortopédico, seja respiratório, seja um pós-operatório de cirurgia plástica, lá vai ter o fisioterapeuta que ele vai encontrar para atender no conforto do lar. Então a gente está falando de um atendimento de fisioterapia a domicílio, mais ou menos no sistema do Uber, é isso? Quem estiver mais próximo atende. Exatamente. E aí os fisioterapeutas vão estar dentro daquele raio que ele escolheu atender. Então a vantagem é não ter problema de atraso, eles conseguirem atender o máximo de pacientes ali na sua área sem ter que se deslocar. Então é uma inovação que é bom para o paciente e é bom para todo fisioterapeuta que está ali, que ele não vai precisar andar a cidade inteira. Sim. Então a gente pensa em São Paulo, a gente está falando de Santos, mas São Paulo a mobilidade é muito mais difícil. Então ele é mapeado por setores. E Hélder, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu a partir de uma história com o nosso pai. Todo fisioterapeuta se forma e o primeiro atendimento é um atendimento domiciliar. Então você vai atender um amigo do pai, um amigo do pai. E aí lá atrás, né, eu já atendi hospital, já dei aula. E a gente passou com uma necessidade grande com o nosso pai quando ele teve ela. Então ele teve ela. E a gente não conseguia fisioterapeutas que atendessem respiratório dentro de casa. Eu e meu irmão, a gente atendeu toda a parte respiratória, porque não conseguia ninguém. E aí veio o start, né, de uma sementinha plantada antes da pandemia, que ficou amortecida. E há 2 anos atrás a gente deu o start, 1 ano de desenvolvimento, e hoje está nascendo a Nive. Bacana. E tipos de cliente? A gente pode imaginar, por exemplo, cliente com plano de saúde não atende ainda? Não. Só particular? Isso. Tá, então o fisioterapeuta ele se cadastra no aplicativo. Sim. E aí o paciente que queira, qualquer paciente que pague a fisioterapia pode acessar? Isso, ele vai acessar a plataforma e ele vai comprar créditos. Então ele pode ter créditos pré-pagos. Eu comprei 5 créditos, são 5 atendimentos. E aí ele vai escolher a especialidade. É uma cirurgia plástica, fez uma cirurgia, pós-operatório. Tem lá a fisioterapeuta do pós-operatório, ela vai, escolhe o fisioterapeuta e aí compra aquele atendimento. E aí vai batendo os créditos de acordo com o que ele vai sendo atendido. Você já tem, assim, o tipo de atendimento? Você falou de fisioterapia respiratória, enfim, tem segmentos específicos? Isso. O que vai ser atendido nesse aplicativo? Ortopédica, né, pós-operatório de quadril, joelho, uma lesão de ombro, todos os pós-operatórios ortopédicos, aí tem quiropraxia, tem a parte de estética, todos os pós-operatórios, todos os procedimentos estéticos, respiratório de adulto e de criança. Então, eu sou pai, eu sei que filho ficou doente, onde é que eu encontro fisioterapeuta para dentro do domicílio, né? A facilidade. A mãe também, né? Pós-gestação, ela tem lá o problema da cicatrização, da cirurgia, tem aquele problema de mama, né? As mastites, até mesmo aquela problema de cicatrização por causa da má pega da criança. A gente tem fisioterapeutas que trabalham com laser, específico para pós-gestação. Então, vai da fisioterapia ortopédica até a pélvica. Então, todas as áreas da fisioterapia. Tem muito fisioterapeuta aplicando Botox hoje. Sim. Isso também... Isso a gente não vai colocar ainda. Okay. Porque, assim, tem uma norma da ANS que precisa ter um questionamento séptico, né? Então, tem que parar do hospital. Então, você tem que ter até o resíduo que você vai ter que tirar, tem que ter o descarte do Descarpac. Então, é outra área da fisioterapia, mas essa a gente não vai entrar. Tá. Hélder, o Nive ele permite a personalização de tratamentos? Por exemplo, se a gente for comparar com o Uber eu chamo o carro que estiver mais próximo, tal, né? Posso escolher ali se eu quero ar-condicionado, enfim.
e a quem estiver próximo me atende. Quando a gente fala de saúde, às vezes a pessoa ela acaba se apegando àquele profissional. Existe uma possibilidade de dentro do aplicativo, eu fiz a primeira chamada, recebi um atendimento de um profissional, eu continuar o tratamento com o mesmo profissional? Sim, sim. Porque você faz o primeiro atendimento e ali você vai classificá-lo. Então você tem uma aba dentro do aplicativo, meus fisioterapeutas favoritos. Então você coloca lá no coraçãozinho e aí quando você for encontrar de novo não precisa procurar, já vai estar ele na sua lista. Aí você vai ver o horário que ele está disponível, você compra os atendimentos. Tá, muito bacana. Eu estou aqui com o passo a passo. Queria que você explicasse um pouquinho aqui como é que funciona quem quiser entrar então no aplicativo web. Lembrando que ele não é aplicativo ainda, né? Isso, é uma plataforma. Então, assim, a pessoa vai entrar no www.nive.com.br e lá dentro ele vai colocar primeiro que está entrando na regionalização, né? Ele está aceitando a geolocalização, vai encontrar o fisioterapeuta e vai ter o currículo deles. Então, em cima do currículo ele vai escolher, eu quero um estética, eu quero ortopedia, eu quero respiratório. Lá ele compra os créditos e o fisioterapeuta já recebe esse chamado no WhatsApp que ele aceita e volta para o paciente. Então é bem simples, em coisa de menos de 1 minuto você faz toda essa compra. Você compra os créditos e como é que funciona o pagamento então para o fisioterapeuta? Ele vai se cadastrar lá enquanto profissional e aí ele tem um acerto com a plataforma? Sim, então o paciente chama o fisioterapeuta, ele atende, só que tem alguns critérios, tá? O fisioterapeuta tem que atender o paciente, na hora que ele termina o atendimento aparece uma aba para ele fazer a evolução de prontuário, que é muito importante, até mesmo se de repente trocar o fisioterapeuta tá o prontuário, e aí ao final que ele termina a evolução, aí sim explica para o fisioterapeuta o valor do atendimento. Ah, ok. Então ele precisa ter essa responsabilidade porque realmente pode vir outro profissional atender aquela pessoa. Isso. Precisa ter todo o prontuário ali, todos os atendimentos. E uma coisa que mostra segurança também, a gente tem um crachá virtual na plataforma do fisioterapeuta. Então na hora que ele chega, ele clica, mostra para o paciente pode escanear o QR Code e ver que ele mesmo é o fisioterapeuta da plataforma. Cancelamento, como é que funciona? Cancelamento é super simples. Tem o cancelamento próximo do atendimento, que às vezes o fisioterapeuta é um grande problema da fisiodomiciliar, a pessoa cancelar em cima da hora. Então, até 2 horas do atendimento, o paciente simplesmente na plataforma, ele clica, ele cancela, o fisioterapeuta já recebe lá a notificação de que foi cancelado o atendimento. E aí volta o crédito. Ok, agora eu imaginando aqui, né? Um paciente que cancela 5, 6 vezes, ele pode ser banido da plataforma. Ele pode ser demitido? Tem uns critérios, mas ele cancelou dentro do limite das 2 horas, não tem problema, porque essas 2 horas é o deslocamento do fisioterapeuta dentro de 1 hora. Então o fisioterapeuta não vai ficar sem deixar de atender outro paciente. Tá. Agora, se ultrapassar um limite razoável... Isso. Não, se estiver muito próximo, ele vai automaticamente falar que você aceita os termos de ter cancelado e seus créditos não vão ser revertidos de volta. Ok, tá. Então, assim, na verdade, para utilizar, o paciente precisa primeiro comprar os créditos do tratamento inteiro? Ele pode comprar 1, 5 ou 10. Ok, são 3 opções, então. Isso. Tá, e aí o valor, existe uma tabela lá de cada serviço prestado? Isso, na realidade a gente padronizou, né, até para facilitar para o paciente, a tabela é única. O que vai mudar é a quantidade de créditos que ele compra. Tá, de sessões, por exemplo. Se eu fizer uma fisioterapia pulmonar, respiratória... Independente, é o mesmo valor que ele paga de uma estética. De um outro, ok, entendi. E como é que esses profissionais, os fisioterapeutas, são escolhidos para trabalhar dentro da plataforma? A gente tem alguns critérios até jurídicos, né, para a gente escolher, por conta do currículo e por conta também de 8 etapas que segue para o cadastro dele e aprovação ou não na plataforma. Porque são pessoas que estão entrando no conforto do lar de uma pessoa. Então a gente, nessas 8 etapas, se ele não tiver um dos itens, que é documentação, negativas até do conselho, ele não está ativo na plataforma. Precisa ter uma certa segurança, exatamente porque ele vai entrar dentro da casa das pessoas, né? Existe alguma possibilidade, Helder, de clínicas de fisioterapia também fazerem parte desse aplicativo? Não, mas, por exemplo, eu vou inverter. A gente pode atender pessoas também no ambiente de trabalho delas.
Então, eu posso trazer um fisioterapeuta para atender aqui. Tô com problema da dor nas costas. O fisioterapeuta vem no seu horário, ele pode atender também no ambiente de trabalho. Tem muitos médicos, muitas pessoas que não conseguem sair da sua empresa. Então, também é uma opção. Sim. Então, é o contrário. Como é que você imagina a evolução do NIV daqui? A gente está lançando agora, né? Está chegando agora na Baixada. O que você espera para os próximos meses? A gente espera rodar esse MVP e deixar ele ao máximo encorpado, né? Para a gente atingir o máximo de excelência mesmo no MVP, que a gente já está começando o MVP completo. E é sucesso, porque todo mundo precisa de fisioterapia. Pode perguntar. Se você tem a comodidade de não ter que sair da casa, é outra coisa. E aí sim a gente galgar para o Brasil. O nosso plano é Brasil. É uma visão de negócio muito arrojada e muito bem feita, né? Isso. Estão de parabéns. Tem algum espaço de feedback da pessoa, do paciente que está sendo atendido dentro da plataforma? Sim, isso é muito importante. Até mesmo que a gente tem como critério, pessoas que receberem poucas estrelas já saem automaticamente da plataforma. Então é importante ter esse feedback do paciente também para que continue o profissional podendo atender dentro da plataforma. Isso. Entendi. Helder, muito obrigada pelas suas informações, sucesso, parabéns, viu? Pela inovação aí, trazendo muita qualidade, inovação e inteligência. Obrigado, aqui para nossa região. Parabéns. Obrigado. Conexão em Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio.